baixaria foi tão grande no debate do Jones Manuel que ele, o host, que teve uma postura, olha, muito bonita. Hombridade ímpar em podcast. O nosso host aí, e ele vai contar os detalhes desse debate aí. Tá de parabéns, viu? Poucas vezes eu vi uma hombridade tamanho assim no podcast. Com vocês, explicar um pouco dos bastidores do que aconteceu ontem. E eu tô aqui com o peruano aqui por trás das câmeras. Manda um alô aí. E aí, peruano? Conseguiu sobreviver à noite? Conseguimos sobreviver aqui, velho. Ficava aqui no... Era um sentimento entre algo negativo, ruim e as gaitadas que eu dava aqui escondido embaixo do monitor, né? Das bizarrices que a gente presenciou ontem, né? Eu confesso que muita coisa eu não consegui nem absorver de informação, porque eu tava pontuando aqui o tempo, tudo, e isso deixava a gente eu já ficava um pouco agoniado. O que eu vou falar aqui pra vocês hoje, né? Porque o que aconteceu ontem foi praticamente que por mais que a mensagem que o Eduardo Moura tentou passar aqui no podcast foi de que ele apenas chegou atrasado, não foi o que aconteceu. E ele praticamente invadiu aqui o nosso estúdio. A gente vai contar os bastidores, né? Vai contar o que aconteceu que as pessoas não viram, né? Exatamente. Pra galera ficar ciente, assim, porque o que é que aconteceu, basicamente? A gente tinha combinado previamente com a assessoria de ambos os pré-candidatos, a gente tinha colocado todas as regras, todo mundo aceitou, a gente tinha combinado os horários, que era para chegar aqui meia hora antes. Meses de antecedência. E estava tudo certo. Ambos os candidatos, eles estavam trocando farpas na internet, estavam fazendo aquilo acontecer e dizendo que estaria aqui no dia, né? Que foi ontem. Sim. E eu, de fato, programei tudo, organizei o podcast. A questão de nunca ter feito isso desse formato. Luiz, quanto custa o pneu de uma Toro? Entendi a referência, hein? Ó, o Pirelli, se eu não me engano, tá milão. Eu tenho aquele Pirelli Scorpion que veio com o carro, mas me recomendaram colocar um Michelin. O Michelin que é o bom. Eu vou na dos populares borracheiros. Se for borracheiro, eu coloco o Michelin. O Michelin é mais caro. O Michelin é quentão mais caro. Então, se eu for trocar os 4, quando eu for trocar os 4, vai ficar R$2.000 mais caro. Né, que é um debate. Então tive que organizar, pontuar, montar a estrutura de debate. Então eu fiz um planejamento inicial para que a gente botasse na abertura aqui um vídeo de Rafa que a gente ia mostrar. Acabou que não rolou. Eu até tentei ali te lembrar na hora, né? Mas o clima era completamente diferente, assim. Justamente por quê? Porque não foi chegou atrasado o Eduardo Moura. O que aconteceu foi o seguinte: a gente esperou bastante. Quando estava faltando 20 minutos para começar o podcast, o assessor dele, que já tinha chegado aqui, conversou com a gente, me puxou no canto e disse para mim que não tinha informação detalhada do que estava acontecendo, mas que tinha acontecido algum imprevisto que ele não poderia vir. Eu acho que ele falou isso quando já tinha dado a hora, não? Ou foi antes? Foi pelo menos uns 20 minutinhos antes. E ele pediu assim, segura um pouquinho pra gente ver até 7 horas, que nem eu tô com tanta informação assim pra saber o que é. Eu fiquei com isso, segurei um pouquinho, respeitando ele, pra saber o que estava acontecendo. Fiquei na minha, não disse nada a ninguém. 20 minutos depois, 7 da noite, hora de começar o debate aqui, o assessor me chama de novo. Chegou antes, vale lembrar. O Johnny chegou, eu acho que era 6h15, 6h20. O bichinho ansioso, hein? Nossa Senhora. Ô, bichinho ansioso, Jones Manuel. O debate vai começar às 7 horas, 6h15 já tá lá azedando. Tá igual eu. Eu vai chegando quarta-feira, 5 da tarde, cara, já vai começando a garganta dar uma secura, sabe? Eu vou escutando um barulhinho de cerveja abrindo. Já vai, sabe? Tendo aquelas alucinações. Quinta-feira eu tô passando o café, eu lembro do bar do Paulinho. Quinta-feira à noite já vai dando suador, o negócio já vai descendo. Agora, por exemplo, sexta-feira, 1 da tarde, eu já tô com tremedeira. Já tô com delirium tremens já. Eu sou ansioso também. E aí, mas não bebo, só bebo no final de semana. Praticamente no horário, 7 da noite, o assessor me chamou no canto e já estavam planejando, já estavam me enganando ali e disse que, infelizmente ele não vai poder vir. Jones é um cara sério. Eu sempre chego Eu sempre chego meia hora antes no meu trabalho. Sempre chego meia hora mais cedo no meu trabalho, para caso ocorra algum imprevisto. Se fudeu, cara. Tô aguentando tudo agora.
Meia hora mais cedo, só por medo de dar alguma coisa errada? Então tá. Boa. Teu patrão deve te amar, né? Tá com um problema familiar e que eu não posso nem passar tantas informações, mas eu vou mandar uma informação oficial. Mas pergunta ao outro candidato se ele topa fazer. Orgulho do Thales Gomes. Tenta a vaga no G4. Larga mão de ser bobo, Online, porque aí Eduardo Moura entra online. Aí eu Online? fiquei tipo, como assim A online? gente não tava esperando por isso. A gente não teria estrutura e tempo pra fazer essa organização online ali. Né? Não, e a falta de respeito com todo mundo que tava esperando, não tinha como Exato. fazer dessa forma. E ainda assim, eu trouxe pra cá, falei pra equipe de Jones, o pessoal disse, não, sem condições. Não, online Então não dá. vamos começar só com o Jones mesmo, dar o espaço, dar um pouco de tempo pra ele falar, mostrar que Eduardo não veio e tá tudo certo. Quando foi o exato momento, já tava atrasado, 7h20 da noite. 7h20. Quando Ou seja, foi o exato... esperou 20 minutos ali, vamos assim dizer. Foi, né? esperamos ainda 20 minutos. Quando chegou o momento de entrar online, de tipo assim, agora eu vou entrar ao vivo para todo mundo, chegou um segundo assessor de gabinete, eu não lembro exatamente, me chamou aqui fora e disse assim, olha, ele realmente não vai poder vir, ele disse que até mandou uma mensagem para você. Aí eu peguei meu celular na hora e olhei e vi que ele tinha há 2 minutos me mandado uma mensagem dizendo exatamente assim. Eu vou ler, não vou mostrar porque é chato esses negócios, mas eu vou ler porque nesse momento a gente está sendo acusado de ser parcial no debate, de escolher um lado, e a narrativa fica, né? Mas, pô, quem assistiu o vídeo completo vai perceber que Eduardo chegou aqui já de uma maneira totalmente desrespeitosa com a gente, descumprindo regras. E ele me mandou a seguinte mensagem: irmão, deu ruim, tô com minha mãe, imprevisto, faz com ele, sem bronca. Simplesmente assim. E aí o que foi que eu fiz? Eu Tá disse... bom, já tá printada essa mensagem que é bom printar aí. Tá, né? tá. Eu disse ao assessor que a gente precisava começar e que ele poderia mandar a mensagem, a nota oficial, durante o podcast que a gente ia fazer acontecer aqui. Claro que não da mesma forma, mas ia fazer acontecer. Podia ler a nota até Ia ler, durante não, o a gente programa. iria fazer isso. Então, começou o podcast. Quando começa o podcast, quando começa o papo com o Jones, Eduardo vem, ele já estava aqui fora, depois a gente foi ver nas câmeras de segurança, já tinha passado de carro, já estava aqui fora antes de começar, ele poderia ter chegado e entrado na hora, então ele já estava aqui fora, esperou acontecer, viu ao vivo, saiu do carro, o rapaz que estava na portaria estava esperando que Eduardo Moura viesse, então já abriu. Pelo amor de Deus, meu povo! Abriu logo de cara, ele conhece todo o espaço que a gente trabalha, porque ele já veio aqui antes, simplesmente invadiu, chegou correndo aqui e entrou ao vivo, sem respeitar nenhum protocolo, né? Nenhum protocolo, nem o nosso ambiente, nem tudo que a gente planejou, sem pedir licença. Chegou no susto, no supetão. Chegou no susto, e ainda assim, o que foi que eu fiz? Isso já é uma falta de respeito do caramba, porque há minutos atrás eu tava falando com o assessor dele que tava aqui do meu lado, e me fazendo de palhaço, me enganando para fazer tudo isso, coisa que simplesmente ele sabia quando estava de boa fé, fazendo o possível para aguardar ele chegar, para que aquilo acontecesse da melhor forma. Olha, tem estratégias de marketing que eu fico abismado. Isso aqui me deixa abismado. O que ele pensou? Qual é o ponto, né? Qual era o grande plano do mal aqui? Chat? Vocês conseguem pescar? Hein? Eu não pesquei essa parte. O cara veio, fez o que fez, tudo bem, ele chegou aqui de uma maneira completamente errada, ele descumpriu a regra inicial, que é, eu não chego no programa dele, ele já teve programa ao vivo, a gente, como Recife Ordinário, já foi pro programa dele. Imagina se a gente fosse pro programa dele na época e chegasse atrasado, ao vivo, fazendo baderna, e além disso, querendo colocar a ordem, como se eu fosse dono do programa, no caso, ele. Como é que ele pode chegar aqui sem me ouvir, sem deixar eu falar, sem deixar eu tentar botar ordem? Ele chega de maneira completamente errada. João Manuel foi totalmente ácido aí, fez uma provocação, ele provocou de lá, de cá. Eu ainda aguardei o tempo, ainda rolou
uma troca aqui. Eu ainda aguardei, mas em nenhum momento ele queria me ouvir. Foi 10 minutos, eu contei certinho, foi 10 minutos. Eu não estava sabendo qual era o objetivo dele, porque nada disso foi planejado, simplesmente ele chegou aqui dessa forma. Eu não sei se ele ia simplesmente dar um show e ir embora. Eu não sei quem estava aqui, porque o clima estava tenso. Aí o pessoal abria a porta, muita gente falando ao mesmo tempo. Então, assim, foi um show de desrespeito comigo logo de cara. Eu deixei avisado para todo mundo logo no início que fiquei chateado, mas segui, porque tudo isso foi planejado, tinha uma equipe envolvida, tinha gente aqui fora, estava todo mundo aguardando. Você que estava aí, espectador que saiu do trabalho, que estava em casa no momento, aguardando aquilo acontecer, simplesmente eu tomei a decisão de então vamos fazer o show acontecer dentro da possibilidade, até quando vai... Luigi, ele aprendeu com Magnus Carlsen. Carlsen, o enxadrista. Chegou atrasado para desestabilizar o oponente. O xadrez 8D aí, ó. É o xadrez 8D, tá certo, pô. Vai rolar, né? Porque eu não esperava também que eu... Rapaz, quanta gente nova aqui no chat, né? Será que é porque o membro tá de graça? Você sabia que você consegue ser membro do Luigi Verso de forma gratuita? Formando Creators, não. Deixa eu tirar o Formando Creators aqui, ó. De graça. De promoção do YouTube. Se você não é membro, pega aí o seu celular, tá assistindo pela televisão, pega o celular e clica aí, membro. Acesse mais de 11 playlists exclusivas de conteúdo. Ia conseguir até o final com tudo aquilo, conduzindo tudo. Mas foi dessa forma que aconteceu essa entrada e eu fico chateado pela narrativa que ele mesmo, porque isso aqui eu poderia nem tocar mais nesse assunto, mas a narrativa que ele mesmo construiu aqui, sentado ao meu lado, dizendo que Jones descumpriu regra e que eu favoreci Jones, enquanto ele descumpriu todas as regras. Chegou atrasado, planejou a vinda dele até aqui de maneira forçada, fez o espetáculo que aconteceu da forma que aconteceu. Luiz, tentei pegar o seu membro de forma gratuita, mas não consegui, acabei pagando. Te assisto há 2 anos. 2 anos assistindo a live e só hoje resolveu pagar 5 conto? Corno, vagabundo! Como é que pode, cara? 2 anos me assistindo todo santo dia. Pra Netflix daí não, né? Aí pra Netflix pega, pra Globoplay pega, pra Amazon Prime pega, né? Agora pro Luigi não, 2 anos na mamata. Corno, vagabundo! Autorizei, aturei e fiz com que isso rolasse, com que o podcast rolasse da forma que foi. E ainda assim ele nos acusa de dizer que eu tô favorecendo um outro porque o outro tá descumprindo regra. Verdade. Quando no início do podcast ele já faz a primeira pergunta dizendo assim, e os temas? Eu expliquei, você pergunta, Jonas responde, cada um vai falar o que quiser, vocês respondem, vocês assumem a responsabilidade. Ele fala, e xingamentos? Aí o que é que eu digo? É questão jurídica. Você assume, fale do tema que você quiser. Obviamente temos os temas para se debater, mas você vai falar, você vai trazer o que você quiser. Eles estão debatendo, não sou eu. O tempo tem que ser o mesmo para cada um e o espaço tem que ser o mesmo para cada um, que era isso que eu tinha que fazer aqui. E era o que eu esperava que ele entendesse isso, né? Coisa que claramente ou ele não entendeu ou ele agiu de má fé comigo. Um cara que eu tenho todo o respeito pelo histórico de ter conhecido de televisão, eu trabalho na internet há muito tempo, ele já conhecia a gente antes, a gente já foi pro programa dele, e já veio aqui no podcast antes, tratou a gente bem, e dessa vez agora fez o que fez, tentou me apontar uma tem falha. Uma coisa que eu quero falar, que aproveitar. Assim, pode falar. Quando ele veio aqui, a gente já recebeu antes Jones e recebeu Eduardo também. Então, assim, a gente recebe todo mundo aqui. Não importa o partido, o espaço aqui é aberto para todos. Quem acompanha a gente sabe disso, né? Que a gente não fica tentando ser parcial nisso. Uma coisa é o que a gente vai escolher na urna, mas outra coisa que é o espaço que a gente dá, principalmente nos... Luiz, você sabia que a sua live ainda fica acessível para não membros após o final por algumas horas? Não fica não, é eu que esqueço de... é eu que esqueço de privar para membro às vezes. Eu acabo esquecendo. Mas a hora que eu lembro, acaba a mamatinha. Tá? Eu que esqueço. Debate nos podcasts com os políticos aqui. Sim. A gente recebe todos aqui. Respeitando todos. Então a gente recebeu o Eduardo. Quem quiser assistir o episódio com o Eduardo, vai ver ali que ele tratou a gente muito bem e ele foi muito bem tratado. Foi uma relação ali de amigo mesmo, no dia. Foi tranquilo, certo?
E a gente meio que realmente tava esperando, talvez, essa versão desse Eduardo aqui. Exato. Eu tava esperando essa versão desse Eduardo. Ou no mínimo que ele me escutasse. Porque eu sabia que, obviamente, era um debate acalorado. Eu sabia que aquilo ia pegar. Porque ele tratou bem mas todo não, mundo aqui. Eu queria que ele me escutasse em algum momento e que ele não escutou logo de cara, me desrespeitou de todas as formas. E depois ele ainda, no final, fazer uma acusação dessa que constrói uma narrativa pro público dele e me coloca dentro de um lugar que eu não queria estar. Que ele me coloca dentro de um local onde ele sabe o público dele, ele sabe como o público dele é agressivo, sabe como o público dele destoa tudo, ataca as pessoas. E ele, ainda assim, com essa consciência, fez isso, me colocando um cara que ele já conhece de televisão há muito tempo. E eu precisava trazer esse assunto aqui, porque o debate virou assunto nacional. Eu tô vendo o Luigi comentar, eu tô vendo a galera inteira na internet falar. E eu precisava. Obrigado pela menção aí. Somos referência mundial em React. Tá? Somos referência mundial em React. Academia do React. Vem aí, Academia do React. Muito obrigado pela menção. Você é um cara muito bom. Muito bom. Sou muito íntegro. Muito íntegro. Muito íntegro. Então, de parabéns. O povo de Recife é sacudido, cara. O povo de Recife... Vocês sabem que Recife foi a cidade que, tirando o salto de Itararé e São Paulo, foi a cidade que eu mais fiquei dias consecutivos na minha vida. Eu passei 14 dias em Recife no Carnaval de 2012. Sabiam disso? Foi a cidade que eu mais fiquei dias consecutivos. 14 dias em Recife. Eu não queria vir. Nossa, quando eu vim embora, fiquei numa depressão que meu pai, mano. Descia lá em como é que é o nome? Guarulhos, passando naquela São Paulo, aquela nojá, pelo amor de Deus. Comi uma galinha de cabidela, nunca esqueço. Coxinha de caranguejo. Mas naquela época eu era muito cachaceiro, cara. Nossa, aquela época assim, nossa, eu tenho depressão, cara. Mas já passou, não tem o que fazer, não dá pra mudar o passado. Mas eu sou cachaceiro hoje, mas hoje eu prezo um pouco pela qualidade das coisas que eu bebo, entendeu? Naquela época não. Aí pinga, tem. Toma pinga. Tem, o que tem? Tem Ambev. O que tem na Ambev? Tem Skol, dá Ambev. Hey, pessoal. Hey, moçada, carnaval começa no calo da madrugada. Ei, pessoal. Ei, moçada, o carnaval começa no galo da madrugada. Essa música é maravilhosa, tá? Lindo. Quem é esse cara, Eduardo Moura? Até pra quem, não só pra quem é daqui, mas pra quem é de fora. Pessoal julgando o Luigi, mas carnaval é feriado cristão. Luigi foi na missa de cinza na cara. Não, naquela época eu falava que eu era ateu. Eu sou ateu. Saber assim, porra, por que os caras deixaram acontecer aquilo? E também, por que os caras não cortaram aquilo lá? A gente tava num jogo que a gente não sabia o que tava acontecendo. Todo mundo foi pego de surpresa aqui, da mesma forma que vocês estavam assistindo. Monique quer falar aqui alguma coisa. Passa, Monique. Manda boa. Gabriel. Cara, tem um bar que eu fui em Recife, porque assim, a gente tava lá pra conhecer a cidade. E aí a gente tava fazendo muito passeio turístico. Aí colamos com um moço lá, com um rapaz, falei, gente, meu filho, leva a gente pra ver o negócio aí, né? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, então tinha essa coisa meio do caipira, né? Falei, leve a gente pros rolê. Aí levou a gente num bar, coisa mais linda do mundo, era um armazém, que o cara servia um sanduíche de presunto Parma. Eu nunca me esqueço daquilo, cara. Meu Deus do céu. Mas era assim, bairro afastado, assim. A gente pegou, ele vai longe. E o cara fazia um sanduíche ali, cara. Que coisa mais linda. O lugar é lindo, lindo, assim. Não tem salão, era só um balcão, assim, um pedacinho. Cara, eu nunca me esqueço daquilo. Maceió já fui 2 vezes. Eu acho que é importante esclarecer para o público que a gente tem aí a mensagem de Eduardo Moura para você informando que não viria e a entrada do ao vivo dele na invasão do podcast, a gente tem menos de 10 minutos, por volta de 8 minutos entre a mensagem e a entrada dele aqui ao vivo. Então, ele esperou aí mais ou menos 2 ou 3 minutos do ao vivo.
A gente conferiu, como você falou, existem as câmeras, tanto do prédio quanto da rua, da via pública, mostrando os carros da equipe passando pela frente do estúdio da gente. E a gente tem a entrada dele aqui e o horário de sua mensagem. Não, o que eu gostei mais de Recife, eu nunca me esqueço dessa cena. Estávamos eu, Pé Shrek é um amigo meu, tinha um blog chamado Manolagem. Ele é o típico paulistano. Nasceu ali na Moca, Moema, família boa, estudou nas melhores faculdades, trabalhava em agência de publicidade. E aí tava eu, ele e o Rafael Mendes, o Bobagento, DJ Rafael Mendes. E o DJ Rafael Mendes, o Bobagento, ele era assim como eu, de origem pobre, origem humilde, né? O Bobagento, naquela época, era estourado, tava montado na grana, no coisa. Eu era um fudido, né? Como sempre fui. E a gente tava num carro e na frente dois recifenses. Aí começou, eu não sabia, que o recifense, ele é pra nós aqui o gaúcho da região Nordeste. Que, nossa, uma defesa de Recife, a melhor coisa do mundo é Recife. Tudo lá é melhor, tudo lá é maravilhoso. E aí, o paulistano, o Pé Shrek, ele também era assim. E aí, cara, a gente bêbado, eles começaram a discutir, o moço no banco do motorista, o motorista e o Pé Shrek. Eles começaram a debater qual cidade tinha o pior trânsito do Brasil. E eles estavam debatendo, assim, acalorado. O quê? Recife tem trânsito? São Paulo leva 2 horas pra ir pro trabalho. Você nunca pegou a avenida que sabe que é a maior avenida do mundo? Que é lá de Recife? Maior avenida, como é que é o nome? Avenidona. Aqui no Recife é muito pior. Eu levei 30 minutos pra andar 100 metros. E eu que já levei 20 pra caminhar 2 metros. E esse cara debatendo. Cara, ele estava assim, debatendo. Ele estava tentando debater quem era melhor, Recife e São Paulo. Só que daí ia com o Bobagento azedando. Né? Recife São Paulo é uma bosta, Percheque. Você tá falando de São Paulo, só tem crime, rio poluído. E tá cheio de paulistano lá, o que torna ainda pior a situação. E aí ele foi pegando a partida e tal. E aí eu vi que o debate foi indo. E ele chegou daí do qual trânsito tinha. Eu não entendi direito como chegou nisso. Mas eles estavam debatendo qual era o pior trânsito do Brasil. Com orgulho. É Recife, é São Paulo, é Recife e é São Paulo. E brigaram. Eu não sei como que ficou o negócio ali, tá? A maior avenida em linha reta, é essa mesma. Então essa avenida é a maior avenida do mundo em linha reta. O Pé Shrek fala, mas você não viu a Avenida Paulo? Você não viu a 24 de maio parada? Ele falava como se fosse um ponto turístico, assim. A 24 de maio, quando ela trava, tu não tem base, tu não tem base. Quando trava a 24 de maio, Recife não é nada. Aí o Recife fez, mas Pé Shrek, eu não sei imitar o sotaque, mas Pé Shrek, aqui a avenida, quando ela trava, Pé Shrek, eu não consigo abrir, eu não consigo dar seta, porque a luz da seta não tem espaço pra sair do lado. É tão engarrafado que se eu apertar a buzina, não tem espaço pro som passar. De tão apertado, Pé Shrek. Os carros andam tão colados de trânsito que eu aperto a buzina, não sai, não tem espaço pro ar. E ele, não, a 23 de maio. E ficaram, e nós rachando o bico, cara. E nós atiçando. Fala aí, Pé Shrek, fala pra ele, Pé Shrek. Fala pra ele que agora entrou Uhum. Então não é algo que ele estava com alguma intercorrência familiar, como foi nos falado aqui, tentando nos enganar, e conseguiu sair dessa intercorrência e chegou aqui a tempo. Ele estava de fato aqui na região, aguardando a entrada do ao vivo para tentar usar o espaço do Fala Ordinário como palco. Olha lá, não é por nada não, mas o trânsito de Recife é pior mesmo, viu? Aí, ó. De circo que ele estava preparado para fazer. Já chegou pra armado, tumultuar, desrespeitando todo mundo, né? Inclusive, até pedir desculpa ao público, porque a gente também precisou fazer com que eles assinassem o termo de regras. Lembrei de uma coisa. Aí, tava lá, em Recife, não, carnaval cultural, aqui é cultura. Então vambora. E de fato, muito bonito, muito bonito. Tava lá no camarote escola, assim, aí tava o governador. Não lembro quem era o governador, pesquisa aí, 2012. E o governador, aí nós tava lá no camarote, né, porque não tinha muito acesso, assim, porque a gente foi convidado pelo estado, assim, era uma ação que eles queriam levar influenciadores do Sul, Sudeste pra conhecer lá o Carnaval de Recife. Né, turismo, né?
E aí, o governador lá no camarote, e não é assim, né? Ah, vocês vão lá conversar com apertar a mão do governador. Vamos. Aí o governador lá, não, porque não sei o que não sei o que lá. E de repente, entre os populares na avenida, vem. É a mesma coisa de virar uma chavinha pro recifense. Cara, o governador começou. Todo mundo ali no camarote. E aí passou os populares, acabou a marchinha, ele voltou automaticamente pro lugar. Não, porque veja bem, o carnaval aqui em Recife, não sei o quê. E aí, eu achei a coisa mais linda do mundo. Aí, eles têm esse negócio de rir. Eu não sabia. Os gaúchos, né? Os gaúchos os gaúchos do Nordeste. Seria o recifense, o gaúcho do Nordeste, ou os rio-grandenses, o porto-alegrense, o pernambucano do Sul. Fica aí a indagação. Mas é que eu só conhecia a fama do gaúcho ser orgulhoso. Aí, tem um negócio que o carnaval do Recife é bom. E o carnaval de Salvador é Sodoma e Gomorra. Fui a Sodoma. É igual aquela foto lá daquele moço lá. Fui a Sodoma. Daquele pastor lá. O Rodrigo não sei o que lá. Fui a Sodoma e tal. E eles vão provocar falação de Salvador. É porque Salvador é elitista, não sei o que, elitista. Salvador, aqui é cultura, aqui é cultura. E nós estava num galpãozão muito grande, bem no Marco Zero, ali tinha um galpão. Pá! Marco Zero de Recife, coisa mais linda. Carnaval cultural e tal e coisa. E aí, tinha umas televisões, assim, da Globo. E a turma lá comendo, e de repente, cara, um barulho, assim, todo mundo comendo, era uma área de lazer, assim, de comida, de bebida pra descansar. De repente, aparece o repórter ao vivo do Carnaval de Salvador. Meu amigo, era só lata voando na televisão. Tomar no cu, e aí mostrando o dedo, e vaiando, e... Pô, eu falei, caramba, que porra, vamos sair daqui que vai sobrar pra nós. Cara, eles ficaram... enfurecido. Cara, é muito, muito bom, cara. Eu falei, caralho, que tesão, rivalidade, né? Rivalidade entre carnaval, cara. Que bonito, que beleza é a cultura. Garrafar lá, tem pitu Sodoma e Gomorra. Ao vivo, porque aquele termo de regras bem lembrado. É algo que a gente... Olha lá, já o Recifiense aqui, ó. Comentário mais ponderado do Recifiense no chat. Salvador é a Kings League do Carnaval. Que isso também? Pera lá, cadê o pessoal da Bahia aqui? Salvador é a Kings League. Precisa trazer para os convidados, principalmente quando é debate, antes do ao vivo. Então, todos leem juntos, assinam juntos, cada um fica com sua via. Os termos foram enviados antes, as assessorias deram ok, a gente formatou em documento, e estava pronto aqui desde 6 horas, que era o horário, tipo, entre 6h15 e 6h20, os convidados começariam a chegar. Por que tanto tempo antes? Olha lá, primeiro que o Carnaval de Salvador só existe por causa de Recife, aí ó, tá vendo? Exatamente, porque a gente tinha todo esse preparo antes para deixar tudo acordado juridicamente e nenhuma parte se sentir lesada. Resumindo, só pra galera entender, o pessoal ia assinar isso antes, esse termo, né, antes. Como não ia rolar o debate, porque ele não chegou, a gente não colocou para Jones assinar, ele chegou ao vivo e teve que assinar todo mundo em cima da hora. Isso, já ao vivo. Mais uma situação assim, foi tão caótica, galera, só para você entender, que tava aqui, tipo, nossa equipe, a assessoria de Jones, a assessoria de Eduardo, tinha uma galera aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo sem entender, porque de fato o que aconteceu, resumidamente, foi Eduardo Moura esperou o momento do podcast começar, mentiu pra mim dizendo que tava com problema pessoal com a mãe, usou a mãe pra me enganar dessa forma. O assessor dele tava aqui, me enganou, fingiu que não sabia do que estava acontecendo, disse que ele não vinha, disse que ia fazer online. A gente começou aqui o podcast e ele chega praticamente invadindo o programa, entrando no estúdio que ele sabia onde era, correndo e fazendo o que aconteceu. Então, eu precisava dar um pouco dessa explicação do que aconteceu aqui para vocês, deixar um pouco claro. Não sei... Se acabar a energia em Salvador não tem carnaval, o que você quis dizer com isso? Se acabar a energia em Salvador não tem carnaval, como assim? Tem mais assuntos pra gente trazer. Lembrando que se fosse o contrário, né? A reação da gente ia ser a mesma, né? Não, então, claro.
né? Só Não, pra... pô, velho. Porque só tem trio elétrico. Porra, mas o trio elétrico não é no carro, o animal, é no carro. Se acabar a gasolina, acabar o diesel. Se acabar o diesel, então, pô, faz direito, né, O mano? pessoal viu o cara chegar, fazer tudo o que fez e a gente sentou aqui e seguiu até o fim. Eu consegui engolir tudo que rolou aqui. É uma coisa que eu quero E falar fiz também a respeito até o das fim. questões técnicas aqui, né? Sim. Que acho que vale a pena lembrar. Bem lembrado. Que ele falou do microfone, né? A boa parte do podcast ali, um pedaço, né? Ele não tava apontando direto pra boca dele. Foi. A gente ali, lógico, em algum momento tentou corrigir ali. Fernandito tava aqui. Quando a câmera tava virada pra Jones, foi lá e colocou o microfone apontado pra boca dele. Ele mesmo poderia também ter ajustado ali. Que isso, como é que é? Jones foi lá e colocou o microfone apontado pra boca dele. Ele mesmo poderia Que isso, Recife, que isso, Recife. também ter ajustado ali. Eu tentava corrigir dando um ganho aqui, só que o que acontece? Teve uma hora que ficou ruim mesmo, porque a gente usa uma mesa de som digital aqui, nosso esquema aqui, tentando explicar de maneira rápida. E quando clipa, né, que é quando você fala muito alto, Foi no momento que ele gritou, travou, você né? grita e aí o VU bate no vermelhinho lá, que não é pra bater, né? E aí isso causa um erro digital lá. Então distorce a voz dele e fica lá meio que bugada ali por um tempo, né? E leva um tempo ali pra isso ser normalizado ali, com o passar do tempo ali, durante o programa. Então, foi isso que aconteceu, né? Na hora também que ele colocou, acho que o telefone ali, né? Pra colocar lá os vídeos, os áudios que ele tava colocando ali também. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, assim, não foi nada isso aí de sabotar, ninguém quis sabotar nada. A gente preza aqui pra que tudo corra perfeitamente bem. Foi tão né? bem lembrado isso que ele iria estar sentado aqui. O lugar dele era pra ser esse O aí. lugar dele era aqui, Jones aqui, eu ia ficar lá na outra. Como ele não veio, eu tomei a posição do lugar dele, e aí depois ele fica no meu lugar, fica num lugar diferente, reclamando do microfone. Pô, velho, se tu tivesse chegado na hora, tu estaria aqui com tudo organizado, e eu resolveria lá o problema do microfone, que era só fazer isso, ó. Era só apontar pra boca. Tava resolvido. A princípio, né? E ele, como um jornalista experiente na TV, como ele se coloca o tempo inteiro, ele sabe de questões técnicas, ele sabe que o microfone precisaria estar na boca dele. E diversas vezes ele bateu no braço do microfone e uma das vezes tu tentou segurar porque ia cair o microfone. Caiu ele batendo aqui, porque isso sai. Pô, imagina que eu vou apresentar o podcast pra vocês assim. Obviamente que não vai funcionar. É só você virar pra sua boca que vai dar certo. E aí depois teve problema técnico, que foi rápido, foi resolvido. Mas, pô, velho. Enfim, eu não sei se Eduardo fez isso com consciência. Eu não sei se ele fez porque realmente ele tá fora de si. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele e a equipe dele se organizou pra me enganar. Pra enganar a gente como equipe. Atrapalhou nosso trabalho, não respeitou a dinâmica do programa, a gente ia ter abertura, ia ser feito de uma forma completamente diferente. Pesou o clima e eu não entendo por que ele fez isso com a gente. É por isso que eu queria falar um pouco sobre isso. Também agradecer a todo mundo, ao público, a todo mundo que assistiu. A gente vai querer fazer mais, sim, depois Vamos dessa. fazer, vai querer não. A gente espera que depois desse, eu acho que a gente já começou no mais maluco que tinha. Foi. Eu acho que os próximos não chegam nesse nível, né? Pois é. Não, e que fica justamente esse exemplo, que fique o exemplo de que a gente não chegue nesse nível aqui, porque por mais que tenha sido talvez assim um grande debate no sentido de viralizar e todo mundo assistir, ficou muito feio e muito triste, palavras que foram utilizadas aqui, a forma que foi jogada. Eu não vou entrar nem nesse ponto do que é o certo ou o que é errado pro público, porque todo mundo vai assistir o mesmo vídeo, velho. Não adianta você tentar mudar a cabeça de ninguém, dando um discursinho ou uma lacrada na internet. A galera vai assistir o mesmo vídeo, vai tomar as suas próprias conclusões e talvez quem entender da forma mais próxima de como eu entendo, tá de boa. Quem não entendeu não faz diferença na minha vida não, porque essa galera realmente tá maluca. Vamos... Boa. Acabou? Tem uma... Bom, vamos embora. Cara, perfeito, mano. Teve muita hombridade e tão de parabéns aí, cara. Todo sucesso pra vocês. Vamos fazer um especial, vamos fazer um debate. Carnaval de Recife. Não, ó, eu proponho pra vocês, tá? Fala ordinário, um debate. Um paulistano e um recifense, tá? Debater qual é o pior trânsito do Brasil. Eu faço o react, tá?
Quem tem a cidade mais lazarenta do Brasil? É Recife ou São Paulo? Vamos fazer esse debate aí.